O dia 9 de julho de 1932 marcou o início do último grande conflito armado ocorrido no Brasil. Na data, militares paulistas fizeram um levante contra o governo de Getúlio Vargas. Durante 3 meses, tropas federais e paulistas tiveram um confronto sangrento, que deixou centenas de mortos. O Vale do Paraíba foi palco das principais batalhas. Na reportagem especial que você vai ver agora, o repórter Márcio Correia visitou alguns locais que ficaram marcados na história. O monumento na Estrada de Cunha lembra um dos heróis da Revolução. Capturado pelas tropas getulistas que transformaram a cidade em campo de batalha, Paulo Virgínio preferiu a morte a ter que revelar a posição dos paulistas. O lavrador foi fuzilado e virou mártir. Em 9 de julho de 1932, São Paulo se rebelou contra a ditadura de Getúlio Vargas. Durante 3 meses, o Estado lutou por uma nova Constituição. Cunha serviu de porta de entrada para 400 praças da Marinha do Rio de Janeiro chegarem até a capital. Segundo este historiador, as batalhas aqui foram sangrentas. Cunha ficou cercada, né? Eu vi muita estratégia, em agosto, por exemplo, canhão atirando em Cunha, canhão atirando em Cunha. Mas a estratégia dos paulistas foi espetacular. Eles não conseguiram passar por Cunha, ainda assim, na força, no movimento, né, da Revolução. Nos principais dias da Revolução, não conseguia passar por Cunha. A história dos combatentes é contada no museu da cidade. Capacetes, granadas, fuzis, baionetas e a farda manchada de sangue fazem parte do acervo. O telefone a pilha é uma das peças mais raras. O aparelho foi usado para pedir reforço a Guaratinguetá. Os jornais da época também ajudam a evitar que a bravura dos cunhenses se perca no tempo. Fundamos em 77 para valorizar a nossa cultura e preservar e mostrar a nossa importância e também auxiliar aquelas pessoas que queiram pesquisar história. Mas as lembranças da Revolução não estão apenas dentro do museu. Esta casa, por exemplo, na zona rural de Cunha, serviu de base para as forças de Getúlio Vargas. Daqui saíam as tropas em direção a Cunha, onde aconteciam os combates. A propriedade pertenceu à família Jango, que foi expulso da propriedade pelos fuzileiros navais. Aqui também foi montado um hospital para atender os feridos. Durante um contra-ataque paulista, o local foi bombardeado. Hoje pertence a uma pousada. Aqui é a área mais importante arqueológica do Caminho Velho do Ouro. Porque assim como os militares em 32 pararam aqui, durante séculos ela foi um ponto obrigatório de pouso, desde o século XVIII. Aqui é muito difícil fazer um buraquinho e não achar nada. Quando a gente faz, às vezes, uma valeta para enterrar um fio ou um cano, é muito comum encontrar restos de outros tempos, né? Parte de um fuzil, munição e até 2 corpos de ex-combatentes foram encontrados próximos da casa, que agora é alvo de estudiosos. Mas foi em Cruzeiro onde a Revolução escreveu um dos mais violentos capítulos. O túnel Mantiqueira, que ligava a cidade ao alto da serra, na divisa com Minas Gerais, passou a ser visado pelas tropas da ditadura. No vão de quase 1 quilômetro, os insurgentes paulistas travaram duras batalhas. Estima-se que mais de 200 combatentes tenham morrido aqui. Os ataques dentro do túnel foram exclusivamente com tiro de canhões, metralhadoras e granadas. Por cima do túnel foram aviões e ataque antiaéreo para pegar os vagões que vinham direto de Minas Gerais. Foi um massacre aqui no túnel com mais de 250 pessoas mortas, entre federais que entravam nas fazendas para saques e coisas nesse sentido. As tropas federais eram mais fortes. E na escuridão do túnel, os paulistas usavam matracas como esta para simular metralhadoras. Valdemar Félix Machado foi um dos revolucionários. Atuava como motorista. Segundo a filha, a função dele era levar armas e buscar feridos. Ele contava que era muito triste, né, vendo as pessoas, os colegas deles morrendo, né, tinha muitos colegas dele que não podia fazer nada. Então isso que era muito, muito triste. Após a Revolução, ele também lutou por pensão especial para as famílias dos ex-combatentes. Hoje, a própria viúva se sente abandonada. Uma vez no ano eles lembram dos ex-combatentes, mas a família, as viúvas não. A gente fica contente com a festa, assim, mas ele devia também aumentar
Mas o ordenado abaixo do salário mínimo. Valdemar morreu em 2005, aos 95 anos. Cruzeiro foi palco das principais batalhas por causa da localização geográfica, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Oficialmente, 634 pessoas morreram durante a Revolução de 32. Mas alguns estudiosos dizem que o número de mortos pode ter passado de 1000. Aqui no cemitério municipal da cidade foi erguido este mausoléu, em homenagem aos pracinhas que deram a vida pela democracia. 20 homens são lembrados aqui, símbolos do heroísmo do Estado que sensibilizou até mesmo o Exército. Todos os batalhões de São Paulo se rebelaram contra o presidente. O 5º Regimento de Lorena abraçou a causa em Queluz e Cruzeiro. O Regimento de Lorena, então, o 5º Regimento de Infantaria, foi como um todo para a Revolução, mas sem o comandante. O comandante não foi para a Revolução. Ele tomou a decisão de não ir, porque ele tinha 2 filhos do outro lado. Foram 3 meses de combate intensos, foram muito intensos, principalmente porque o exército inimigo era extremamente poderoso. Os militares foram considerados desertores. Mesmo com o levante, Getúlio Vargas ainda tinha 400.000 homens, número 10 vezes maior que a Força Paulista. Apesar da desvantagem, o exército não quis se render, mas foi inevitável. Bertoldo Klinger, o comandante da Revolução, foi o primeiro a admitir a derrota. No dia 4 de outubro de 1932, o coronel Herculano de Carvalho e Silva, comandante da Força Pública Paulista, assinou a rendição. São Paulo perdeu a Revolução de 1932 nos campos de batalha, mas venceu politicamente. Um ano depois, foi instituída uma nova Constituição no Brasil. A Assembleia Constituinte começou em 1933 e durou 12 meses até a promulgação. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. 30 anos mais tarde, o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena teve o estandarte condecorado pela participação na maior guerra civil brasileira. Valeu a pena, o sangue não foi derramado em vão, valeu a pena. Aí um pouco da história contada pelos jornalistas Márcio Correia e Davi Ferreira. Hora de saber como fica o tempo amanhã em toda a região. A terça-feira será de muito sol e poucas nuvens em toda a região. Com o tempo aberto, as temperaturas máximas têm pequena elevação. Mínimas de 8 graus em Cunha, 9 em Cruzeiro e 11 em Taubaté. As máximas atingem 23 graus em Ubatuba e Jacareí e 24 graus em Lorena. Daqui a pouco no Band Cidade, a 11ª edição do Revelando São Paulo, Vale do Paraíba. Não saia daí, agora 7h12.